Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, que friozinho! Como que tá aí? Onde vocês moram? Porque aqui eu sou do interior de São Paulo e vou contar pra vocês. Pensa no frio, pensa no vento gelado. A gente fica no sol, mas não dá conta de esquentar, não. Vou trazer agora uma mensagem pro coletivo de Touro, tá? Vamos falar com o pessoal do coletivo de Touro. Fui colocar o mantra aqui e fechei a aba, gente. O cérebro é, fala mais. A mão mais rápida que o cérebro, né? O comando era um e acabei colocando. colocando. Colocando outro. Bom, vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos trabalhar aqui as energias de touro. Bom, antes de mais nada, para quem não me conhece, eu sou Kelly, eu sou sacerdotisa de Umbanda. Aqui esse canal é Tarô, Intuição e Espiritualidade. Esse canal ele é voltado para a gente conversar através do tarô, para mim compartilhar com vocês minhas experiências espirituais, compartilhar com vocês meus ensinamentos, tá? Espirituais, vivências também, tá? Eu tô tentando colocar aqui, gente, som para colocar de fundo aqui da leitura. Eu sempre gosto de sons voltados à natureza, né? Ou sons voltados, mantras, né? Voltados a limpezas energéticas, som de água, eu gosto muito do som de água limpa, som da mata, barulho da mata, gosto bastante. Bom, já consegui colocar aqui. Então, voltando aqui, a nossa leitura é voltada para o coletivo de Touro, que tem oposto complementar com signo de Escorpião. Então, assim, você pode estar indo lá na leitura de Escorpião, tá? Pode ter alguma mensagem para você lá. Oposto complementar ou ascendente do signo de Touro é Escorpião. Mas também para quem tem Sol, Lua, Vênus, Júpiter no signo de Touro, também pode estar lendo, tá? Ouvindo essa mensagem aqui, essa leitura, também pode falar com você. Se você chegar aqui não sendo do signo de Touro, mas querendo ouvir que você tem alguém na sua energia desse signo, saiba que essa leitura pode falar diretamente com você. E também seja responsável, tenha discernimento para filtrar o que é para você e o que não é para você. Tarô é energia, solta que não faz sentido para sua vida, para que essa energia chegue para quem for realmente destinado, tá? Lembrando, curta, compartilhe, comente, deixe a sua energia aqui, faça essa troca com a espiritualidade. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você ficar por dentro das outras leituras, das mensagens aqui. Meu muito obrigado. No vídeo anterior que eu fiz agora há pouco, eu já deixava meus agradecimentos e eu volto aqui para deixar meus agradecimentos aos novos inscritos, a quem está chegando agora, a quem já faz parte
dessa egrégora, desse canal, né? Meu muito obrigado, tá? Também deixo aqui na descrição do vídeo meu WhatsApp de contato, tá? Faço leituras particulares. Se você sentir que a leitura que eu vou fazer agora, ela ressoa com você e você quer aprofundar essa mensagem, temos a leitura particular. Leituras do canal, elas são coletivas, tá? Ela não adentra em profundidade ao seu campo, porque são captadas várias energias aqui de várias pessoas, tá? Mas a espiritualidade, ela sinaliza que você precisa dar atenção a algum lugar, a alguma parte, a alguma área da sua vida, a uma pessoa em específico, tá? Ela sinaliza através das leituras coletivas. Também trabalho com mapas astrais, rituais de banimento, de limpeza energética, quebras e contratos kármicos, espirituais, quebra de laços energéticos, tá? Quando você não consegue se ver livre da energia de alguém, de um ambiente, tá? Então eu faço quebra de laço energético, também faço rituais de prosperidade, de abertura de caminhos. Tem uma lojinha, tá? De artigos espirituais, de produtos feitos através da canalização da minha mentoria. Então, eu trabalho com velas, com sabonetes de ervas, velas também de ervas intencionadas para cada coisa. Vou lançar agora óleo, tá? Com axé do meu Exu e da minha pombagira. Eu tenho um tranca-ruas das 7 encruzilhadas e tenho Maria Padilha, né, das sete encruzilhadas. Então, eu vou trabalhar com o axé desses dois mentores aí. E a gente tá aqui preparando um óleo, tá? Para você passar nas suas velas, para você fazer seus rituais, passar em vocês, por exemplo, passar no carro de vocês. É um óleo que tem um aroma, é claro, gostoso, mas ele é intencionado para abertura de caminhos, para quebra de obstáculos, de barreiras, nesse sentido, tá? Para ajudar vocês a canalizar uma energia aí de abertura de caminhos, e serve para todos os aspectos: amoroso, financeiro, de saúde, de estudo, trabalho, para abrir um negócio, para tudo, tá? Esse óleo é nesse sentido. Então, também tô deixando na descrição do vídeo o nome da lojinha, tá? O Instagram da lojinha também. Eu também faço guias canalizadas na energia do seu guardião, da sua guardiã, do seu mentor espiritual, tá? Então, e também temos as leituras de tarô particular, tá? O mapa astral. Então, trabalho com todas essas energias, tá? Também trabalho com reiki, tá bom? Então, mesa aberta para o coletivo de Touro. Eu espero que a espiritualidade venha sanar as suas dúvidas, venha te trazer direcionamento, acolhimento, venha te trazer cura, libertação, tá bom? Peço licença para os seus mentores, para os espíritos de luz, que eles façam parte desse momento, que a minha egrégora também esteja aqui presente, tá? Também realizo rituais da energia de Hecate, tá, gente? Eu trabalho com Hecate. Hecate é uma das minhas deusas, né? E eu trabalho com Hecate, tá? Precisando, querendo, tá?
Venha fazer aí um ritual, tá? Hecate trabalha com curas, né? A Hecate me ensinou muito a questão da adaptação, tá? Da estratégia. Me ensinou muita coisa, Hecate, tá? Eu descobri Hecate há algum tempo. Eu tenho uma guardiã, né? E eu não sabia que era ela. Que tem um aspecto no animal, de poder, ela vem como cobra. E eu não imaginava que era Hecate. Que coisa doida, né? Depois ela se apresentou para mim nessa forma. E ela traz uma proteção muito forte. Ela é rainha das encruzilhadas. Que doido, né? Aí eu tenho uma Maria Padilha das encruzilhadas. Olha só. Que coisa louca. Das 7 encruzilhadas, né? Maria Padilha das 7 encruzilhadas. Enfim, vamos lá. Vamos trabalhar aqui. Coletivo, tarô das bruxas, um tarô de arcanos maiores. Tá bom? Vamos abrir a tua energia aqui, touro. Vamos lá. Mesa aberta, tarô, julgamento. Já vou falando aqui que sinto muito forte a energia de manhã sã, uma energia de transformação e de mudanças. Vejo aqui, porque quando acontece mudanças e transformações, também existe uma libertação. No fundo do deck temos a sacerdotisa. Eita. Sacerdotisa é uma mulher sábia, tá? Ela é uma mulher sábia. É uma mulher que tem muita intuição, muito conhecimento oculto, tá? Por ela ter sabedoria, ela traz a força da sua ancestralidade, né? Ela traz a energia daqueles que vieram antes dela, né? É uma mulher muito conectada com o seu divino feminino. Então, é alguém de extrema conexão com seu sagrado feminino. Provavelmente eu estou falando aqui com um taurino ou uma taurina que tem uma mentora espiritual feminina muito presente, tá? Só que ela convida você aqui a trazer uma reflexão, tá? Para que você venha ouvir a sua voz interna, tá bom? Nosso eu interior, né? A nossa voz interna, tá? Aqui fala que quando você... essa carta, ela fala que quando você... Sacerdotisa fala que quando você se interiorizar, buscar essa introspecção, essa reflexão, você vai alcançar, tá? Informações, tá? Vai alcançar conhecimentos, vai ficar acessível para você, conhecimentos descobertos através dessa reflexão. E como que pode ser essa reflexão? Através de meditação, tá? Através de conexão com o teu divino, tá? Com as suas divindades, com a sua ancestralidade, com os seus mentores, tá?
A sacerdotisa é alguém que traz uma energia de calma e ao mesmo tempo de atenção. Ela é uma pessoa que analisa, tá? Quem tem essa energia da sacerdotisa, e aqui tá falando que o taurino tem essa energia, você tem essa energia, ou você está precisando trazer essa energia, ou você precisa se interiorizar para que você venha trazer a energia dela. Tá faltando isso para sua, tá? Tá faltando, porque aqui, ó, a espiritualidade, ela tá querendo trazer uma mudança, trazer transformação, trazer novas coisas para você. E a carta do julgamento fala sobre libertação. Então, você pode estar aprisionado, condicionado a algumas coisas porque você não está ouvindo seu eu interior, não está ouvindo a sua intuição, não está ouvindo a voz que vem de dentro de você, que é a sua espiritualidade, tá? E aí você não consegue identificar as coisas, você não consegue analisar as coisas de forma serena, com calma, tá? Não consegue ter atenção às coisas, tá? Aqui o tarô tá pedindo para que você tenha uma postura contemplativa. Contemple, observe, tá, taurino? Aqui, aqui a espiritualidade está pedindo para que você tenha uma postura de observação, porque e de se auto-observar, tá? Para que você consiga desvendar o que precisa dentro das situações. Tá numa situação de que há segredos, por exemplo, porque a sacerdotisa é alguém que fala sobre sabedoria, sobre o oculto, é alguém que desvenda o que está em oculto, é alguém que analisa, é alguém que ela observa, é alguém de extrema sabedoria, é alguém que observa antes de tomar alguma atitude, tá? É alguém que analisa as situações, tá, touro? Então aqui a espiritualidade está falando para você, e até no sentido de você fazer o julgamento de certas coisas sem antes ter conhecimento total e relevante sobre o assunto, sobre a situação, sobre a pessoa, sobre o momento. Às vezes o ser humano ele tem tendência a fazer julgamento sem conhecimento de causa. E ele se estrepa quando ele faz isso. Tá? Pede para você se interiorizar. Pede para você voltar para si. Um momento de reflexão, de introspecção. Às vezes o isolamento é necessário para que você consiga enxergar as coisas melhor, para que você consiga enxergar o que está acontecendo ao seu entorno, tá? Há necessidade aqui, porque ela fala que ela diz aqui que existem situações e segredos que você precisa saber, que estão acontecendo ao seu entorno, mas isso só vai acontecer depois que você fizer esse acolhimento de si, se interiorizar, refletir, tá bom? E aqui fala que é uma mentora espiritual, pode ser o orixá Yansan, porque eu sinto a energia muito forte dela aqui, como pode ser a sua pomba gira, que trabalhe também com a força de Yansan, tá? Pode ser uma padilha, padilha vem muito na energia de Yansan, tá? Tem ligação com Yansan. Padilha é uma pomba gira que traz mudança, tá?
E é uma energia de uma ancestral sua. Você pode ter ligação com Hecate. Eu não faço referência a essas divindades em nenhum, não fiz, né? Referência de nenhuma dessas entidades no minhas leituras. Do final de semana para cá, a minha mentoria vem falando para mim que tudo que é referido, tudo que é trazido, até as músicas que eu coloco de fundo, os tarôs que eu uso, tudo tem um porquê, tudo tem um motivo e pede atenção, pede observação, até os elementos que é colocado na minha mesa. Tem um motivo, tá? Hecate, ela é considerada uma sacerdotisa, né? Ela é considerada uma sacerdotisa. Ela é a senhora das encruzilhadas, dos caminhos, tá? Do movimento que a vida faz em cruzar caminhos espirituais, caminhos profissionais, caminhos pessoais, amizades, relacionamentos familiares. Consegue compreender a mensagem que está sendo aqui? Então, assim, aqui fala de uma força, de um sagrado feminino muito forte, de alguém muito poderoso. E é esse sagrado feminino que vai te ajudar a entender, a ver as coisas que estão acontecendo no seu entorno, para que você faça essas mudanças, para que você consiga alcançar essa cura e essa libertação. E aí vamos falar com outro tarô para saber sobre o que seria essa libertação, sobre o que você precisa descobrir. Olha lá aqui, no fundo do meu deck tá patrimônio, vem falando aqui talvez sobre dinheiro aqui. E a sacerdotisa no fundo do deck novamente, pressentimento, imperatriz. Antes da sacerdotisa vem a imperatriz, sabia disso? Imortalidade, tem uma colheita aqui. Solidão, premeditação. Você precisa se interiorizar para que você não se precipite nas tomadas de decisões aqui. Analise. Tem coisa que você precisa saber. Talvez alguém esteja te escondendo algo aqui em relação à venda de um imóvel, a um dinheiro que você tem direito, a um patrimônio. Talvez estejam tentando, né, te deixar fora disso, tá? Então, vamos se atentar. Vamos saber com o tarô. Esse é o tarô egípcio, tá? Tarô egípcio. Vamos ver o que é que o tarô tem aqui para falar. Vamos descobrir o que é que o tarô, do que o tarô quer falar. Eita! Caíram duas cartas, uma caiu invertida, é o desassossego, caiu invertido. E eu vou aceitar essa que caiu no chão, caiu a iniciação no obstáculo, tá? Vamos saber do que é. E o que eu tenho aqui no fundo do deck? Avareza. Eita, caramba. Tô falando que é sobre dinheiro. Tarô, a espiritualidade aqui já vem falando sobre dinheiro, tá? Vamos lá. Ai, meu Deus, gente, tá muito gelado. Muito gelado, 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 gelado.
tá? O desassossego, ele traz a energia do naipe de copas, tá? O naipe de copas fala sobre o nosso emocional, tá bom? O espaço que a gente tem dentro da sociedade, dentro de um relacionamento, do meio familiar, dentro do meio coletivo, tá? Qual é a posição que você tem dentro desses meios, dentro da sua família, qual é o papel que você exerce, qual é o papel que você exerce dentro do seu casamento, dentro do seu namoro, dentro da sua família, como esposa, como mãe, como filha, no seu meio espiritual. Qual é o papel, touro, que você exerce, tá? Fala que você pode estar sendo submetida ou submetido, tá? A algumas situações que deprime você, tá? Que deprime você. Que trazem para você, acabam te trazendo dúvidas, inseguranças, resistências à mudança. Lembra que a carta do julgamento aqui, a energia aqui a energia que eu falei para vocês, que eu senti muito de Mãe Yansan aqui, da Orixá Yansan, ela fala sobre mudanças, né? E aqui tá falando sobre a sua resistência, tá? Em mudanças. Aqui você está resistindo a uma introspecção, a uma reflexão, tá? Aqui a espiritualidade, ela tá forçando você a esse momento de reflexão, a essa busca interior, tá? Está fazendo com que você questione, tá bom? O seu lugar, tá? Para que você reavalie as tomadas de decisões, os caminhos que você tem escolhido, as decisões que você tem escolhido, entendeu? O tarô, ele tá falando que a espiritualidade, ela está forçando você a se interiorizar, a buscar respostas, entendeu? Então, essa forçada no parar e olhar para dentro de si está vindo da espiritualidade, entendeu? A espiritualidade está forçando você, tá? A refletir nas suas ações, a refletir nos seus sentimentos, a identificar o que você precisa mudar, tá? A carta do desassossego invertida fala sobre a sua resistência. Aí quando você, de certa forma, você não quer fazer isso, a espiritualidade, ela te força, tá? A espiritualidade simplesmente ela vai te forçar, tá? Ela vai te forçar a fazer isso.
Ou você faz, porque vai te causar muito incômodo. Entendeu? Ou você faz porque vai te causar muito incômodo. A avareza, o mago, a purificação. Opa, caiu aqui. A avareza, o mago, a purificação, a amizade, a duplicidade, o testemunho, o apostolado. Olha lá. Aqui tá falando para você olhar as coisas por outro lado. Você não quer? Ó, a espiritualidade vai fazer. Tá? Aqui a carta da iniciação caiu no bloqueio, tá? Caiu assim, no desafio. Tá falando sobre uma dificuldade, tá? Uma dificuldade um obstáculo, na sua vida, em algum momento da sua vida, em algo específico da sua vida, ou na sua vida familiar, sentimental, na dinâmica de dinheiro, de profissão. Talvez você pode estar presa a alguns traumas que não deixa você caminhar. E aí o tarô, ele tá pedindo para você, de certa forma, buscar soluções para isso. A carta do mago aqui me trouxe muito a você buscar a espiritualidade. Gente, só me dá uma licencinha, um minuto, que eu vou olhar uma criança. Pronto, voltei. Olhar uma criança tomando banho para ir para a escola, sabe? E tá frio pra caraca aqui, se a gente não ficar de olho, o banheiro vira uma sauna, é uma delícia, mas também para queimar o chuveiro, 2 palitos. Bom, vamos voltando para cá. Aqui fala, né, a carta da iniciação aqui, a carta do mago aqui fala de você buscar, tá? A espiritualidade. Que eu sinto que você vai precisar buscar uma leitura particular, uma leitura na sua energia, pode ser comigo, pode ser com outra pessoa, tá? Mas que você vai precisar buscar uma leitura particular, buscar alguém que te oriente espiritualmente aqui, tá? Porque fala sobre você compreender aqui sobre os bloqueios, tá? Sobre que estão aparecendo na sua vida e que não estão deixando você enxergar que precisa haver uma mudança. O que é que te inibe, tá? O que é que te inibe? O que é que aqui precisa que alguém te ajude espiritualmente, tá? Pode ser alguém que faça apometria, alguma coisa assim, ou reiki, por exemplo, para identificar aqui os bloqueios, tá? Porque fala muito aqui do teu financeiro. A carta da avareza tá falando do financeiro, tá? Talvez você não tá conseguindo progredir, alcançar os seus objetivos aqui, porque existe um bloqueio tanto no seu financeiro quanto no seu emocional, tá? Aí afeta a casa das carreiras, da profissão, afeta, não tem jeito, tá? Então precisa identificar o que é que tá bloqueando, tá? Algo que esteja relacionado ao seu passado, algo até do seu presente, que vai afetar talvez o seu futuro, tá? Aí precisa ser identificados essas coisas.
Então precisa ser identificado a raiz desse bloqueio, tá? Existe uma dificuldade em compreender o que está acontecendo, tá? Aí aparecem obstáculos demais, tá? E aí você não consegue entender o que está acontecendo, tá? Tem coisas impactando a sua vida e você não está conseguindo encontrar soluções ou caminho, você não está conseguindo encontrar saída. Mas aqui existe uma energia de mudança, elas precisam acontecer e você está resistente a essas mudanças, ou por medo de ficar sozinha, se for num relacionamento, medo de fazer uma transição de carreira. E por que você tá com medo disso, tá? Porque aqui essa carta da sacerdotisa fala sobre busca interior, conseguir enxergar as coisas aqui. Alguém tá precisando olhar para si. E aqui a espiritualidade, ela tá falando para você buscar a ajuda de um profissional espiritualmente falando, tá? Que aqui há a necessidade de você buscar ajuda espiritual, porque aqui é algo espiritual, tá? Aqui não é sobre um consultor de finanças, não é um coaching, tá? Querendo te ajudar em questão de empoderamento, permissão. A questão de permissão precisa entender o que te bloqueia essas permissões. Eu vejo muito coach falando assim, você precisa trabalhar a permissão. Precisa entender a raiz dessas questões. E precisa de uma análise, por exemplo, de uma análise mais profunda, tá? E aí precisa de um profissional voltado, que aqui fala sobre, aqui tem algo espiritual, tá? Pode ser um bloqueio, alguém que esteja bloqueando aí a sua própria espiritualidade, sua mediunidade, tá? Porque a sacerdotisa fala de alguém de muita intuição, de alguém de muita sabedoria, alguém de muito conhecimento oculto. Então, alguém aqui está provavelmente com problemas espirituais aqui. E aí vai afetar sua vida profissional, sua vida, os seus relacionamentos, sua vida financeira. Eu sinto aqui que é um taurino, uma taurina aqui que está passando por problemas financeiros, problema de transição de carreira, tá? E aí é alguém que precisa, só que são bloqueios relacionados à sua espiritualidade. Alguém aqui que pode ter se decepcionado em algum lugar religioso e aí preferiu parar, né? Aqui eu sinto muito que era um médium aqui, tá? Minha mentoria tá me trazendo isso. Aqui provavelmente era alguém que é médium e bloqueou bloqueou a espiritualidade, o acesso à espiritualidade por decepção. Mas a espiritualidade está falando assim que tá na hora de você buscar saber aonde que tá a raiz desses problemas, desses traumas, dessas decepções. Tem gente aqui que a espiritualidade tá falando para mim que tem problemas com o pai, com a mãe, tá? Que a sacerdotisa também traz a energia do pai, de uma mãe, no caso aqui. Se você for homem, pode ser problema com a mãe ou com o pai, ou vice-versa. Se você for mulher, pode ser um problema com a mãe ou com o pai, tá? Depois de um tempo você não conseguiu lidar com essas situações, tá? Então um touro aqui vai buscar a espiritualidade. E tem gente aqui que precisa voltar a trabalhar com a espiritualidade. Tem missão espiritual, tem
é médium, precisa... Mediunidade, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Mediunidade, quando ela não é trabalhada, de uma certa forma, você bloqueia, tenta bloquear essa mediunidade, porque você não sabe lidar com ela. Então, aqui eu vejo alguém que não sabe lidar com essa mediunidade e precisa da ajuda de uma pessoa, um sacerdote espiritual, um dirigente espiritual que te ensine, de confiança, que te auxilie a trabalhar a tua espiritualidade, no sentido de te ajudar a compreender os seus dons mediúnicos, tá? Entenda que mediunidade não te faz especial no sentido de ego, não. Mas você tem que... A mediunidade, ela tem o propósito de servir, ajudar outras pessoas. Então, a gente tem mediunidade para ajudar outras pessoas, tá? Então, aqui eu sinto muito forte que é alguém do signo de Touro que tem mediunidade e está bloqueando essa espiritualidade, essa mediunidade, porque não sabe lidar com essa mediunidade, não sabe lidar. E eu falo mais, eu sinto aqui que é um taurino ou uma taurina que tem bloqueio até na glândula pineal, tá? Taurino que calcificou, tá? Com a glândula pineal calcificada e tem trazido problemas de saúde, problemas de ordem física, como dores de cabeça, como problemas, porque assim, a glândula pineal, ela fica atrás do nosso globo ocular. E é tudo na nossa face aqui, é tudo ligado, né? Olhos, ouvidos, nariz, boca. Quando você olha no centro do seu cérebro, você encontra todo mundo junto ali. A glândula pineal, ela é o terceiro olho, é o olho da clarividência, né? O que te dá, né? Da clarividência. E ela fica atrás do nosso globo ocular. Então, aqui é uma taurina, um taurino que tem tido problemas de visão, tem tido problemas de audição, tá? Médiuns claro e evidente, auditivos, médiuns auditivos, médiuns olfativos aqui, tá? Até médiuns que sentem o paladar, né? Sentem o gosto, mesmo não colocando nada na boca, mas sentem o gosto, por exemplo, de alguma coisa. São médiuns que estão tendo problemas espirituais, estão sentindo dores de cabeça, tá? Precisa alinhar aí os chakras, tá? Tem um chakra na glândula pineal, tá? Precisa alinhar os chakras e precisa desbloquear aí, mas precisa de uma ajuda espiritual, precisa de um sacerdote, de uma sacerdotisa e de um dirigente espiritual, alguém que cuida da espiritualidade, alguém que tem responsabilidade com a espiritualidade para te auxiliar nesse sentido, tá? Tem médiuns aqui de incorporação e que precisam estar trabalhando sim numa casa espiritual aqui do signo de Touro para poder cumprir a sua missão, tá? Carta da iniciação, fala muito sobre isso, iniciar, bloqueio, alguém que está bloqueando essa iniciação, está causando desassossego aí, né? Incômodo, a espiritualidade ela está te incomodando. Eu me decepcionei, minha linda, meu lindo, em todos os meios coletivos existe decepção. O pai e a mãe da gente decepciona a gente, o filho ou a filha decepciona a gente decepciona os outros também, as pessoas decepcionam a gente também,
O meio inserido religioso tem coisas lá dentro que não vai te agradar, não é tudo que vai te agradar lá, tá bom? No seu relacionamento não é tudo do outro que te agrada, mas você precisa conviver com essas coisas, aprender a viver com as diferenças. Você precisa aprender a viver com isso, a entender o lado positivo e negativo das coisas. Eu aprendi com a minha mentoria que o negativo, o lado obscuro, o lado oculto das coisas é necessário para a luz, entendeu? O positivo e o negativo ele trabalha junto. Você só precisa entender essas energias, tá? Outra carta no obstáculo, o exame. Olha lá. A espiritualidade está te forçando a examinar. Sua vida precisa voltar ao equilíbrio. Sua vida precisa voltar no eixo. Se autoexamine. Se autoexamine. Aqui tem uma necessidade de você se autoexaminar. Aqui é uma leitura específica direcionada a um grupo bem pequeno de touro, tá? Aqui, ó. A carta do apostolado, né? A carta do enforcado, do crucificado. A gente precisa pagar o sacrifício, pagar o preço, pagar tudo na nossa vida tem um custo. Não vá achando vocês que ser médium, todo mundo é médium, mas tem gente que precisa desenvolver essa mediunidade porque tem propósito. A mediunidade tem propósito. Ninguém tem mediunidade para ela ficar guardada para si. Não, a mediunidade tem propósito de servir, caridade, ajudar outros. De graça vos é dado, de graça você também auxilia outra pessoa, entendeu? Aqui há uma necessidade, e aqui existe duas mentorias aqui, existe um guardião e uma guardiã, eu enxergo nessa carta, tá? Ela fala aqui que você se sente preso, se sente presa, se sente amarrado, mas você não está, tá? A sua mente, através do conhecimento, te liberta. O julgamento, a carta do julgamento aqui fala sobre libertação. Você precisa se libertar dessas energias, precisa se expandir, tá? Aqui, ó, a cooperação, a retribuição, que é a roda da fortuna, tá? A justiça, o equilíbrio, tá? Então, aqui, para de ficar brigando com a espiritualidade. A espiritualidade tá falando aqui de taurinos e taurinas que ficam brigando com a espiritualidade. E aí, meu amigo, minha amiga, você vai, de uma certa forma, você vai se dar mal. Desculpa o meu português bem claro. A recapacitação, tá? Tá na hora de estudar. Tá na hora de buscar conhecimento. Tá na hora de você não é esquecer tudo que você já aprendeu, mas é como se você precisasse aprender tudo de novo, tá? É como se você precisasse aprender tudo de novo, porque tem gente aqui que está confundindo, porque é como se você tivesse atrofiado a sua mediunidade. E aí, só que aí você recebe informações, mas você não consegue ter clareza nas informações que você tem. E aí, você está tomando caminhos errados, entendeu? Porque você tem que entender também que existe uma outra força que também vai te oprimir para que você não desenvolva a tua espiritualidade. Que é melhor você ficar quietinho na sua casa, que é melhor você, não vai para terreiro não, ou não vai para igreja, ou não vai ajudar o outro não, fica aí no seu mundinho.
tá? Não, você tem um propósito, você tem uma missão em auxiliar outras pessoas espiritualmente. E aí tem uma outra energia aí batalhando para que você não faça, tá? Tem uma outra energia e aí ela vem e te coloca, traz na sua mente, e aí você acha que é a espiritualidade de luz aí, dizendo para você tomar certas decisões, tomar certos caminhos, só que depois você vê que traz sofrimento para você. Que existe, que vai chegar a você uma revelação, tá? Aqui a espiritualidade, tem aqui o imperador, né? É líder, um líder ou uma líder espiritual. Vai te trazer revelações, vai te trazer clareza, vai te auxiliar. Existe aqui um regresso, é alguém que já esteve no meio por exemplo, já ou estava, ou era de alguma igreja, era de algum culto religioso coletivo aí para ajudar o coletivo, um terreiro, qualquer coisa assim, ó, cooperação, tá? Aqui também tá me trazendo, a carta da rivalidade me apareceu aqui 2 vezes. Eu não tinha entendido da primeira vez que ela apareceu aqui para mim. Aqui tá falando sobre a situação de você se decepcionou dentro de um lugar religioso. Não me interessa qual, se era terreiro, se era igreja, se que era centro espírita, não me interessa. Mas aqui a espiritualidade fala que você já esteve inserido dentro de um meio religioso, espiritual, e que você buscava reconhecimento dentro desse lugar. E quando você não obteve reconhecimento dentro desse lugar espiritual, você se afastou. E aí você tá falando que você se decepcionou com as pessoas dentro da espiritualidade, dentro dos meios religiosos, centros espíritas, umbanda, candomblé, igreja, porque você se sentiu desprezado. E aí, meu amigo, minha amiga, deixa eu falar um negócio para você. O talento, o dom mediúnico, ele não é para vaidade, ele não é para ego, tá? Ele não é para vaidade, ele não é para ego. A espiritualidade não é palco, não é show. A espiritualidade é para algo maior do que isso. Você já ouviu a fala que diz assim, e eu uso muito essa frase, aonde o ego e a vaidade se fazem presente, a espiritualidade ela se retira. Tá entendendo? Ela se retira. A espiritualidade, os seus dons mediúnicos, ele não é para você se sentir maior ou melhor que ninguém. Sabe o que acontece? Aqui eu sinto uma vaidade muito grande, que você poderia ser alguém dentro de um lugar, inserido dentro de um lugar, e eu vou trazer para dentro do meio que eu convivo, porque existe muito disso aí. Tem médiums que ele começa Ô, princesa, solta aqui o gatinho, que eu acho que ele tá preso em algum cômodo aqui, ele tá arranhando a portinha. Perdão, gente. Tem uma gatinha aqui arranhando a porta, acho que deve estar preso dentro de algum dos quartos. Aqui eu sinto muito um médium ou uma médium que teve... muita gente passava com essa pessoa, por exemplo, essa pessoa dava muito atendimento dentro do terreiro. Eu vou trazer para dentro da minha realidade, porque eu não vou falar da igreja católica, não vou falar da igreja evangélica, porque eu não tenho... Eu conheço, mas eu prefiro não falar da casa do outro, prefiro falar da minha casa.
que era muito procurado e se envaideceu pela procura de pessoas ali, se envaideceu, deixou o ego falar mais alto. E aí, sabe o que aconteceu? Deu abertura para outro tipo de energia, tá? Deu abertura para outro tipo de energia. Aí, quando eu vi o imperador aqui, eu senti a energia de Áries, tá? Imperador é energia de Áries, energia de fogo. Você, olha que coisa louca. Você aqui se achou maior até do que o seu próprio dirigente. Eu não gosto de trazer essas coisas, mas é o que é, a espiritualidade tá mandando eu trazer e eu vou trazer. Você saiu do foco da sua missão, tá bom? Saiba que as leituras podem estar espelhadas, tá? Invertidas. Você se colocou numa posição de que você passou a disputar. É como se você achasse que a casa não andaria sem você. E eu aprendi uma coisa com a espiritualidade. E aí você saiu do ambiente religioso que você estava, porque você não recebeu os elogios que você queria, você não recebeu a atenção que você queria, não foi te dado, sei lá, um cargo, uma função que te colocasse numa postura ali dentro, num lugar de excelência. E você sabia que todas as funções dentro de uma casa espiritual, todas elas são importantes, todas, desde aquele que cuida das quartinhas dos santos, daquele que varre o quintal, daquele que colhe as folhas, daquele que prepara as comidas do santo, daquele que incorpora, daquele que cambona o guia. Você sabia que todas essas funções são importantes para a espiritualidade? Todas elas estão conectadas para um funcionamento do cara que toca o tambor, da menina que toca o tambor. Todas essas funções, elas são importantes não só a mediunidade de incorporação e atendimento dentro de um centro religioso. Isso eu estou falando dentro da minha vertente, que no caso a Umbanda. Que ela trabalha, né, com a incorporação e atendimento, fazemos a caridade ao outro, né, através dos atendimentos espirituais, através do acolhimento, direcionamento das pessoas, né, atendimento espiritual, limpeza, passe, essas coisas. Bom, enfim. Todas essas funções dentro de um centro religioso, elas são importantes, elas trabalham em conjunto, elas não trabalham separadas. A pessoa que faz a defumação, a pessoa que prepara o banho de erva, a pessoa que acende as velas, ativa os altares, a pessoa que limpa, a pessoa que faz a comida, como eu já falei, dos santos, a pessoa que cuida da porteira, tá entendendo? Tudo dentro de uma casa espiritual tem importância. Vocês compreendem? Tudo é importante dentro de um centro religioso. Mas aqui eu sinto que era alguém que não recebeu a atenção que queria, mas porque deixou o ego tomar conta. E como eu disse, quando o ego e a vaidade fazem lugar, tomam espaço, a espiritualidade ela sai fora, porque ela é exímia, ela é oposta ao ego, à vaidade. Você sabia que através do ego
o instinto e o sentimento, a energia de rivalidade, aí cria-se rivalidade dentro dos ambientes religiosos, profissionais, familiares, adentra a inveja, porque através da rivalidade, olha a inveja fazendo morada, olha você dando espaço para energia negativa, adentra energias ruins, maldade. Aí você tá dentro da corrente mediúnica, em vez de você trazer energias positivas para o trabalho espiritual, começa a ter conflitos energéticos, começa a chegar, por exemplo, demandas para dentro do ambiente religioso, e você começa a receber ataques espirituais por conta dessas energias que você está aproximando do seu campo mediúnico. E aí, sabe o que é isso? Auto-obsessão, né? A inveja, a rivalidade é a pior das energias para um médium. O ego é a pior das energias para um médium. E aqui a espiritualidade está falando sobre você se recapacitar. É você voltar ao princípio, começar do meio, começar de novo. Porque existe aqui uma missão espiritual para você, taurino, taurina, e que está prejudicando a sua saúde, está prejudicando a sua vida financeira, a sua vida romântica, porque você deixou de lado a sua... Você colocou o seu ego, a sua vaidade, o seu orgulho à frente da sua espiritualidade, do seu sagrado, porque você queria reconhecimento. Quer reconhecimento humano para quê? Para quê? Os mesmos que falam bem da gente hoje, o dia que você deixar de fazer, vão falar mal de você, tá? E aí é onde entra a mistificação, o animismo, aí é onde entra a marmotagem, aonde entra a mentira, a discórdia, a confusão. Para quê? Deixa eu finalizar essa energia. Misericórdia. Vamos finalizar isso aqui. Então aqui, está pedindo para você voltar ao começo, porque a sua saúde está sendo atingida, tá? Aqui, ó. Uma torre precisa cair, tá? Você precisa compreender. Algo dentro de você precisa ruir, precisa cair e vai cair, porque a espiritualidade está falando que ela está te forçando a isso, tá? A espiritualidade, ela está como um leão em cima de você, tá bom? Está como um leão em cima de você, rugindo, te forçando a enxergar que você se desviou do caminho, que você seguiu uma direção errada, tá? Então, assim, enquanto você não enxergar que você precisa voltar para dentro de si, entender que você precisa de algumas mudanças aqui, voltar para o caminho, se recapacitar, precisa voltar, entender o que está bloqueando, tá? A sua prosperidade, a tua vida afetiva, porque que você não se dá bem com ninguém, porque você se coloca... Olha, para você ser aceito, para você ser visto no seu relacionamento, você se coloca numa postura inferior. Olha só a reviravolta. Você queria tanto ser visto, tanto pelos seus dons mediúnicos aqui, tanto reconhecimento você queria lá atrás com sua espiritualidade, que você hoje se permite viver num relacionamento abusivo e tóxico para que você caiba no mundo do outro. Olha só, olha como que as coisas inverteu. Olha só, alguém que era tão imponente antes, agora está tão submisso.
E foi o que a primeira energia trouxe, né? Você sendo reprimido, você se submetendo hoje a certas situações porque você não sabe lidar com o seu potencial. Touro, vai buscar ajuda. Você precisa de ajuda espiritual. Também é muito importante um psicólogo, um terapeuta, mas alguém que não fique acolhendo a sua choração, a você se colocar como pequenininho, inferior, coitadinho, coitadinha, e te traga para a realidade, tá? Porque me desculpa a classe dos psicólogos. Tem uns psicólogos que segura o cliente, o paciente por 10 anos, porque ele não traz ajuda. O cara só vai lá e fica falando. Tem que trazer ajuda para a pessoa. Tá entendendo? Tem que trazer ajuda, tem que mostrar ali onde tá os problemas e fazer a pessoa resolver os problemas. Entendeu? Não adianta só ficar ouvindo o paciente lá, retirando dinheiro do paciente, não. Ajuda o paciente a sair disso daí. Tem gente que tá 10 anos com o psicólogo e não resolve nada. Precisa resolver. Tem gente que não tá resolvendo. Precisa resolver. Bom, touro, vai buscar ajuda. Vai buscar, você tem uma missão espiritual e você precisa concluir ela. Porque senão a sua saúde já está sendo tocada, porque a mediunidade traz problemas físicos de saúde, mediunidade que não é cuidada, mediunidade